Então, boa noite, pessoal. Boa noite ou boa tarde, bom dia, né? Seja lá o horário que a pessoa estiver assistindo pelo YouTube também, já que ela está sendo gravada. Eu sou a professora Joy, para quem não me conhece, sou da Biologia. E estamos falando, nesse período sobre genética. Então, essa vai ser, na verdade, o último assunto de genética que a gente tem. E a gente está falando sobre herança ligada ao sexo, mas hoje também a gente vai falar um pouco sobre mutações, então a gente vai ter um pouquinho de coisinhas diferentes na mesma aula, mas vamos segurar na mão de Deus que vai dar tudo certo. Então, vamos, né? Na aula passada, a gente viu o que era herança ligada ao sexo, né? E vale lembrar que nessas aulas a gente está falando sobre sexo biológico, então a gente não está entrando em questões de gênero e sexualidade, né? Essas questões são respeitadas e aqui a gente fala apenas das questões genéticas dos sexos biológicos. A gente relembrou alguns temas também, né, sobre o que era genótipo, cromossomos, fenótipos. Também a gente viu que alguns fatores, eles não são dados somente pela genética. Então, a gente tem um somatório, né? Então, quando a gente pensa em características, fenótipos, sejam eles quaisquer que sejam, assim, alguns não são dados apenas pela genética. Então, existem fatores que a gente chama de ambiental, mas quando a gente fala ambiental, não quer dizer só mato, natureza, quer dizer fatores externos que possam influenciar em características, né? Então, a gente viu, por exemplo, a questão do cavalo de corrida ou a determinação do sexo biológico nos ovos de tartaruga, né? Que dependem não só de fatores genéticos, mas também de fatores ambientais. No caso dos ovos, fatores climáticos. A gente também viu um pouquinho sobre a herança ligada ao sexo, a gente começou a entender melhor o que era isso, o que era um cromossomo sexual e por que existiam algumas características que tinham influências diferentes quando a gente olhava o sexo biológico. Então, a gente começou vendo a herança do cromossomo X, que é o que a gente vai acabar hoje, que é a influência do cromossomo X dentre essas características e como ela é diferente entre o sexo masculino, sexo biológico masculino e o feminino. Então, a gente viu sobre daltonismo e agora a gente vai ver um pouquinho sobre hemofilia. Então, a hemofilia é uma doença, uma característica, uma desordem, que é um distúrbio na coagulação do sangue. Então, quem possui esse distúrbio tem dificuldades na coagulação do sangue. Então, são pessoas que sangram muito. Boa noite, Felipe. Então, são pessoas que sangram muito, tá? O que quer dizer isso? Bom, se você vai lá e corta seu dedo, se você não tem hemofilia, você vai lá e corta seu dedo vai sangrar ali, né? Mas não vai parecer aquele negócio tipo jogos mortais, tipo massacre da Serra Elétrica. Mas uma pessoa que tem hemofilia vai ter dificuldade de coagulação do sangue. Então, o que quer dizer que ela vai sangrar muito mais do que o normal, vai ter dificuldade para estancar o sangue, tá? Então, essa é uma desordem que é ligada ao sexo, então ela se comporta diferentemente entre homens e mulheres, né? E eu vou usar o termo homens e mulheres, tá? Mas lembrando daquilo que a gente falou no começo da aula. Então, existem dois tipos, tá, de hemofilia, mas isso, assim, em nível de vestibular, nunca vai ser perguntado sobre o fator, assim, que caracteriza o tipo A e o tipo B. Mas é só para falar para vocês, por curiosidade, que existem dois tipos, porque existem duas proteínas, tá? E vale lembrar que a hemofilia é uma dificuldade não, é uma falta de proteínas específicas. Então, no tipo A, a gente tem um tipo de proteína que falta, e no tipo B a gente tem outro tipo de proteína, tá? Mas isso daí não faz diferença, isso é só uma forma de classificar mesmo, entender melhor o paciente que possui essa desordem, tá? Então, vale lembrar que como características ligadas ao cromossomo X, então a gente tem a hereditariedade, tá? E em heterozigose, ela é uma doença recessiva, que quer dizer que em heterozigose a mãe pode ter, ela pode ser portadora, né, mas não vai manifestar, porque ela precisa, lembrem sempre, né, que como a gente tem ali uma doença recessiva, a gente precisa ter os alelos apenas recessivos. Então, se é ligado ao X, a mulher tem 2X, né? Então ela precisa ter sempre vamos colocar aqui o Hzinho, tá? Porque hemofilia começa com H, então vamos colocar H. Então a mãe ela precisa ter, tem os dois cromossomos X e tem que ser XHzinho e XHzinho. Caso ela seja XHzinho quer dizer que ela é heterozigota. Hetero porque é diferente, diferentes alelos. Mas aí, mesmo ela não sendo doente, né, nesse sentido, porque ela precisa ter os dois alelos recessivos, ela possui um, certo? Porque eu falei que é XHzão e XHzinho. Só que lembra que é aleatório, que ela vai doar pro filho, se ela tiver um filho, por exemplo. Então, sendo homem ou mulher, então quer dizer que ela pode doar ainda aquele que é recessivo, né? Que era esse aqui que eu falei, né? Mas enfim. Ela pode doar, então, um X, um cromossomo X com esse alelo recessivo, tá? Então ela pode passar adiante.
Então, aqui só mostrando um pouco, né, de como acontece e a questão do diagnóstico da hemofilia, tá? Mas a nível de curiosidade mesmo. Aqui tem um exercíciozinho que ele funciona mais ou menos da mesma forma que o que a gente fez sobre daltonismo, que eu queria muito que vocês tentassem fazer em casa, então eu deixei como um desafio também para vocês, mas é basicamente o que a gente tinha feito no daltonismo, então só para relembrar uma coisinha aqui. Sempre quando a gente tem esse tipo de exercício, a gente tem que a construção de um quadro, né? Então aqui lá na questão do daltonismo mesmo, ele dá o genótipo e a gente tem que construir e depois fazer um cruzamento simples, assim como a gente faz em qualquer outra característica, tá? Então é bem tranquilo de fazer esse exercício, então eu vou deixar para vocês para a gente poder seguir adiante. Mas vocês entenderam o que é hemofilia e essa questão da heterozigose e da homozigose? Na verdade, quando a gente fala de ligada ao sexo é sempre a mesma coisa, tá? Então, como a gente viu no daltonismo, agora na hemofilia, é assim. O homem, ele tem apenas um cromossomo X, então ele tem duas chances de ser recessivo ou dominante, tá? Ou, vamos colocar aqui o H, só lembrem que essas letrinhas são arbitrárias, então vamos colocar aqui H. No caso, a hemofilia, ela é recessiva, então quer dizer que o homem, se ele só tem um X, e o X dele for X Dzinho, então ele já vai ser hemofílico, tá? Mas a mulher, como é recessiva, ela precisa ser XHzinho e XHzinho, tá? Em heterozigose, ela não vai ter essa doença. Então, o homem tem muito mais chance de desenvolver do que a mulher. Agora a gente vai falar um pouquinho de distrofia muscular, que também é uma doença que é relacionada ao cromossomo X, tá? Deixa eu só falar uma coisa para vocês que é importante lembrar. Às vezes no vestibular vão ter dois nomes diferentes, ou ligada ao sexo ou ligada ao cromossomo X. Mas vocês viram que a palavra ligada, ela tá sempre, né, nessa nomenclatura. Então é a mesma coisa, tá? Porque aqui a gente tá falando que tá ligado ao cromossomo X aquilo, não em outro cromossomo, que não depende de outro cromossomo, enfim. Então, a nomenclatura é sempre relacionada a esse tipo de herança, tá? Essa distrofia, que é a distrofia muscular, ela é caracterizada pela degradação, que ela é progressiva, tá? Dos músculos. E aí, o que acontece? Existe, assim, mais ou menos um padrão de acontecimentos que vão acontecendo ao longo da vida da pessoa que tem a distrofia muscular, tá? A primeira coisa que vai acontecer é ser uma criança. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença. Se tiverem ouvido falar, me falem aqui, se vocês conhecem alguém também, só para eu saber, por curiosidade. É uma doença que começa assim: a criança ela vai demorando para caminhar, tá? Então, os pais já vão percebendo que a criança ela tá demorando para caminhar, não era para estar demorando tanto assim para ela começar a andar. Então, essa é a primeira coisa, tá? Ela não consegue ficar muito em pé, ela meio minha, assim, ela não fica. Não é muito rápida assim o desenvolvimento, mas ela consegue começar a andar, tá? Mesmo que tardio. Daí o que acontece? Depois a criança, ela tá andando, só que ela cai muito mais que o normal, tá? Aí o pai pode pensar, o pai e a mãe, né? Meu filho é muito desastrado. Ou pode ser outra coisa, né? Depende dos pais, assim, se eles são mais assim, assustados ou não, mas enfim. Só que a criança, ela começa a cair muito, assim, ela não para de cair, tá? É um troço muito louco. Mas aí o que acontece? Depois a criança ela vai tendo uma dificuldade para subir escada, ela não faz movimentos muito bruscos com a perna. Às vezes, quando tá subindo a escada, por exemplo, pode sentir dor, a perna travar, então começa a ter algumas dificuldades. Só que como é uma doença gradativa, o que acontece? Vai chegar um momento que é por volta, inclusive, dos 12 a 14 anos, então é muito cedo que a criança vai perder a capacidade de andar. Então, a distrofia muscular ela é muito importante, né? Esses sinais eles serem percebidos e serem levados adiante, porque como ela é degenerativa, o que acontece? Não é só a perna que é feita de músculo, perna e braço, tá? Então existe o tecido muscular, inclusive vocês vão ver isso em físio. O tecido muscular ele está presente em diversos órgãos, como por exemplo o coração. Então, como é, né, degenerativo, aos poucos isso vai prejudicando o tecido muscular do coração, vai prejudicando a circulação, depois prejudicando a respiração. Inclusive, né, a criança e, né, consequentemente, adolescente depois, né, pode ter tantos problemas assim e pode chegar até a morrer por conta disso. Então, é uma doença bem séria, bem grave e é bem triste, né? O que acontece com essa distrofia? Ela é mais ou menos a mesma coisa, ela é ligada ao X, tá? Então, né, ela é hereditária e recessiva como todas as outras.
Mas o que acontece? Existe alguns fatores que influenciam, que fazem com que as mulheres elas sejam ligeiramente afetadas, tá? Então, mesmo que elas sejam, aqui a gente, distrofia começa com D. Então, só para ficar visível na cabeça de vocês, vamos pensar então que a mulher tem 2x, é XDzinho para ser, para ter a distrofia. Se uma mulher ela tem distrofia, ela, por algumas outras questões que estão ligadas ao sexo, ela não tem sintomas tão fortes quanto o dos homens, tá? Mas acontece a mesma coisa com os homens. Então, ele tem só um X, ou ele pode ser XDzão, que é dominante, ou XDzinho recessivo. Caso ele seja XDzinho, ele tem a distrofia muscular. E para ele, os sintomas vão ser muito mais fortes, tá? Então, aqui tem só um quadrinho para ilustrar para vocês. E, na verdade, por mais que eu tenha feito essa brincadeira do ai, meu filho ele é desastrado, na distrofia muscular isso é bem perceptível, tá? Então, os pais eles vão acabar percebendo porque acontece com muita frequência essa coisa das quedas. É bem visível também, sabe? A pessoa tentando caminhar e não conseguindo, tendo dificuldade. Vocês conseguiram entender? Eu preciso desenhar o genótipo para vocês entenderem ou vocês acham que vocês conseguem imaginar como os outros genótipos? Falem comigo. Posso seguir? Vou esperar vocês para ver. Tá, vou seguir então, tá? Aqui era porque a gente estaria exausto se fosse a aula passada, mas como não foi, não estamos exaustos ainda, né? Acabou de começar. Ou vocês estão exaustos já? Ó, agora a gente vai falar. Vejam só, ali a gente estava falando de herança ligada, né? Aqui a gente está falando de herança restrita. E eu não gosto muito de essas coisas de ai, nomes. Esse nome é muito importante, né? A gente tem que classificar as coisas. Só que em aula, geralmente, eu não fico falando decorem. Eu só digo assim, se atentem, porque os nomes são bem importantes. E geralmente, o que acontece nas provas, tá? A questão ela vai te dar um genótipo. E aí você vai ler esse genótipo e associar o nome, ou o contrário, ele vai te dar esse nomezinho e você vai associar um genótipo. E às vezes tu não precisa ter decorado o genótipo, tu pode criar a partir do nome, tá? A partir do nome a gente já consegue saber mais ou menos o que é cada coisa. Restrita não é diferente, porque esse nome tem um papel muito importante. O que quer dizer restrita para vocês? O que vocês acham que quer dizer restrito? Quando vem essa palavra, o que vocês pensam? Me falem o que vocês pensam aí. Limite. Vamos ver o que mais. O Prof. Marcel tá ditando. O cego também está digitando. O que vocês pensam quando vem restrito na cabeça? Meu Deus. Galo cego está. Que é só até ali deu. Tá, limite, que é só até ali deu. Como o professor Marcelo evaporou, então vou seguir, tá? Mas daqui a pouco ele aparece por aí. Tem mais ou menos a ver com isso que vocês falaram. Limite, que é só até ali deu. Olha só, lembra que a gente estava falando de cromossomos na aula passada, o que é cromossomo e tudo, né? E lembra que eu falei que regiões homólogas são aquelas regiões que compartilham genes específicos, né, para características específicas. Então, se a gente tem um par de genes de cromossomos homólogos, quer dizer que esses dois cromossomos têm regiões que eles compartilham. Então, aqui tem uma região que tem os genes que vão determinar a cor dos olhos. E aí, exatamente na mesma posição, né, basicamente na mesma posição, vai ter no outro cromossomo essa região também. Então, por isso a gente chama de homólogo. Quando a gente pensa em cromossomos sexuais, o X ele é diferente do Y, né, gente? O que tem de diferente no X e no Y? O que falta no Y? O que vocês acham? Tu tem um X e um Y. O que vocês veem de diferente nessas duas letras? Ah, tá. Não evaporou. Perninha, exatamente, falta uma perninha. Então quer dizer que existem regiões que elas são, né, referentes apenas ao cromossomo. Ele tem uma perninha diferente ali, vocês estão vendo, né? Então tem regiões que são apenas ali do cromossomo Y, tá? Que não pertencem ao cromossomo X. Então o que acontece? Aqui então a gente está falando de restrito ao cromossomo Y. Agora a gente vai falar de características que são associadas a genes que só vão ter regiões ali no cromossomo Y.
Como, por exemplo, a gente tem dois genes, que é o que, na verdade, né, dois nomes, que é o TDF, o SRY, que ele codifica o fator que determina os testículos. Ou seja, só pessoas do sexo biológico masculino vão ter, porque é para desenvolvimento dos testículos. Por isso que essa região não tem no cromossomo X, tá? Ela é adicionada depois do desenvolvimento, justamente porque pessoas do sexo biológico feminino não vão desenvolver testículos e todas as funções relacionadas a essa estrutura, tá? Então, aqui a gente vai falar de características que têm basicamente essa mesma ideia. Estão em regiões que não estão no cromossomo X. Por isso, olha só que interessante. Se a gente tem lá um desenvolvimento, tá? A gente tem o desenvolvimento de uma criança. A gente tem duas possibilidades, né? Assim, quando não existe alguma mutação, a gente tem duas possibilidades, de ser ou do sexo biológico feminino ou do sexo biológico masculino, né? Existem algumas outras desordens que podem, enfim, uma criança nascer com duas estruturas e tal, enfim, mas geneticamente a gente fala dessas duas possibilidades. Se for uma pessoa do sexo biológico feminino, a gente tem ali, ela tem os dois cromossomos X. Se a gente tem ali uma pessoa do sexo biológico masculino, a gente tem o cromossomo X e o Y. Quando a gente tem lá o desenvolvimento, então vamos focar numa pessoa do sexo biológico masculino. A mãe obrigatoriamente vai doar um X, porque o Y só pode ter sido doado do pai, a mãe não tem, né? Então, logo, a principal característica dessa doença é que, se é uma doença que tá, ou uma característica, tá? Não vou falar doença, que está relacionada ao cromossomo Y, quer dizer que o pai vai ter, só que ele vai passar esse cromossomo Y obrigatoriamente para o filho. Então, o filho vai ter. E se o filho tiver um filho do sexo biológico masculino, o filho também vai ter, porque só existe um cromossomo Y e é ele que é passado no desenvolvimento, entenderam? Então é assim, é esse o principal sinal que vocês vão ver no vestibular. Ele vai dar para vocês um heredograma, tá? Se o Enem cobrar alguma coisa desse sentido, ele vai dar obrigatoriamente um heredograma ou genótipos e falar que essas pessoas possuem essa característica. Geralmente o heredograma fica pintadinho para falar que a pessoa tem uma doença em específico, e se você vê que todos os homens de todas as gerações têm, vocês podem ter certeza que a gente está falando de herança restrita ao cromossomo Y, porque o pai só pode ter doado um cromossomo Y, tá? Porque é o único que ele tem. Então, sempre esse cromossomo Y, se for uma pessoa do sexo biológico masculino, vai ter, ok? Então, olha só. É por isso que os vestibulares geralmente traziam hipertricose auricular. Se eles trouxerem hoje em dia, eles estão desatualizados. Por quê? O que é hipertricose auricular? Esse moço muito bonito, né, que é o protagonista da nossa aula, que a gente não falou sobre ele na aula passada, muito lindo, possui pelinhos gostosos e fofinhos saindo da sua orelha, tá? Esses pelinhos maravilhosos devem ser uma delícia de passar a mão. Enfim, essas pessoas, elas possuem pelos no pavilhão auditivo, tá? E ela era citada como essa herança que era restrita ao cromossomo Y, como a gente falou aqui nesse slide passado. Só que o que acontece? Porque eu tô falando para vocês que os vestibulares eles estão desatualizados. Depois de muitas pesquisas que foram feitas, foram notadas que algumas gerações os homens não nasciam com hipertricose. E aí ficava pensando, pô, mas peraí, se tá sempre associado, olha só o heredograma bonitinho aqui. É exatamente assim que cai no vestibular. Se todos os homens têm que ter, então a hipertricose não pode ser, né, restrita. Aqui tá escrito ligada ao sexo, tá, gente? Mas é só porque aqui eu peguei de uma aula para mostrar para vocês e que ele tinha dado o nome da aula de herança ligada ao sexo, tá? Mas olha só que interessante. Então é assim que vai ter o heredograma. Aqui existe uma mulher que casou com um homem, né? E aí fez dois filhinhos. Ela fez uma mulher e fez um homem. Lembrando que mulher sempre aparece redondinho no heredograma e homem quadrado. E aí este homem se casou com outra mulher, né? Se casou ou não se casou, né? Porque enfim, fez filhinhos com esta mulher aqui. Fez vários filhinhos. Fez dois homens e duas mulheres. E olha só que interessante, um dos filhos dele fez outro filho, que também era do sexo biológico masculino, e olha só, todos os homens da geração estão pintados. O que quer dizer que essa característica ela foi passada no cromossomo Y, tá? E a peculiaridade, por que não acontece isso nas mulheres, é porque elas não possuem cromossomo Y. Conseguiram entender? Esse é assim, é a forma que vai cair. Sempre. Caso caia, né? Deu para entender aí? Alguma dúvida sobre isso? Beleza, qualquer coisa me parem. Muito obrigada. Beleza.
Mas aí, essa daqui, ó, é um calinho no nosso pé. Essa daqui é um pouquinho mais... Nas outras a gente tinha, tipo, um vislumbre um pouquinho mais fácil de como as coisas funcionavam. Aqui já é meio, assim, buga um pouquinho a mente, mas nada que a gente não consiga fazer juntos. O que que acontece com herança influenciada? Primeiro a gente aprendeu ligada, tá ligada a um cromossomo específico. Depois a gente aprendeu restrito, que está restrito àquele cromossomo específico que não são os dois sexos biológicos que possuem, apenas um. Agora a gente vai falar sobre influenciada. Quando a gente fala influenciada, o que vem na cabeça de vocês? Influência. Vamos ver. O que vem na caixolinha de vocês quando fala, ah, fulano é, sei lá, má influência, boa influência, uma coisa não influencia a outra. Ação de um agente físico sobre alguém alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Tu pegou no dicionário, né, safado? Maria vai com as outras. Galo César precisa, ele é muito preciso. Aposto que ele tem um dicionário do lado dele. Mas é isso aí mesmo, a ação de um agente físico sobre alguém alguma coisa. Mas aqui a gente não está falando de pessoa que influencia outra, a gente está falando de alguma coisa, de uma herança que é influenciada por alguma coisa que a gente vai ver agora. Então não é um agente físico, mas tudo bem. Até, mas enfim, discussões. Então aqui a gente vai ter herança influenciada pelo sexo, que quer dizer que o sexo biológico vai influenciar alguma coisa, só que não é determinar. Então a gente estava falando antes de coisas determinantes, aqui a gente está falando de influência, tá? Não que tipo é assim assado e acabou, tá? Então a gente vai ter genótipos que vão ser diferentes no sexo biológico masculino e no feminino, só que para a mesma característica. Então aqui a gente não está falando que é uma questão de recessividade, de dominância. Não estamos falando disso agora. A gente está falando aqui que existem genes diferentes, que vão se comportar de forma diferente. O que vai influenciar isso são os sexos biológicos e as suas peculiaridades, ok? Então, o principal exemplo aqui é a calvície. E a calvície eu diria até que é uma queridinha, viu, dos vestibulares, porque em se tratando desse tipo de assunto, o vestibular gosta de trazer calvície, não sei porquê, né? Mas eles adoram trazer esse exemplo. Então, quando a gente tem pessoas do sexo biológico masculino calvos e pessoas do sexo biológico femininos calvos, a gente tem genótipos diferentes. Então, o que acontece? Aqui, se vocês olharem comigo essa tabelinha, a gente vai ver exatamente os genótipos, tá? A calvície ela está relacionada não com recessividade, como a gente viu, mas com dominância. Então, cuidado. Deixa eu ver, é que os professores já estão tudo careca de tanto trabalhar. Ainda bem que eu tenho cabelos ainda, mas eu vou ficar careca. Mas é isso aí, tipo isso. Quando essa doença ela está relacionada a, agora, dominância. Então, deixa eu só chamar a atenção de vocês de uma coisa. Eu sei que parece, quando a gente fala de dominância e recessividade, que doença é sempre recessivo, que recessivo é o que menos aparece na população, ou que recessivo é o que, sei lá, é raro. Mas tome muito cuidado com isso, porque não é isso que quer dizer, tá? Aqui é um excelente exemplo. Olha só que incrível. Quando tu tem uma doença ou alguma característica que está relacionada à dominância, quer dizer que aqueles que não vão ter são apenas os recessivos, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que não dá para fazer uma pergunta assim e saber precisamente, tá? Mas eu quero saber só o que vocês acham. Vocês acham que no mundo tem mais calvo ou menos calvo? Vocês acham que é mais comum encontrar uma pessoa calva ou não calva? Mais calvo? Mais calvo? Por que vocês acham isso? Eu conheço muitos calvos. E você acha que no mundo existem mais pessoas calvas ou menos calvas? Sua família quase toda é? Será que tem uma questão genética aí? Vamos ver agora. Ó, o Felipe está respondendo. Sou calvo, seu pai também. Ó, a gente tem a calvície, tá? E falando de uma questão genética, pensa que ela tá ligada a um caractere dominante aqui. Então quer dizer que apenas pessoas recessivas não vão ter. Isso quer dizer que
Agora, a gente tá falando do fenótipo geral, tá? Aqui tem azão, azinho, só que não tá desenhado o cromossomo X ou Y, tá? Porque aqui a gente tá falando de alguma questão que só é influenciada, mas que não necessariamente tem a ver com cromossomo sexual, tá? Então, quando a gente tem uma pessoa com um gene, deixa eu ver, meus avós materno e paterno também. Ou seja, tô ferrado, vamos ver. Quando tu tem uma pessoa que tem o gene recessivo, tu tem não calvo. Mas olha só que interessante. Mulher, né, ou pessoas do sexo biológico femininas, elas só possuem calvície se elas tiverem os dois alelos dominantes. O que quer dizer que mesmo que uma mulher seja heterozigota, ela não vai ser calva. Ela precisa ter as duas características dominantes, tá? E aqui, quando a gente tem, por exemplo, um heterozigoto, a gente já tem um homem calvo. Então, a gente tem duas chances do homem ser calvo e apenas uma chance de genotípica, né, da mulher ser calva, tá? Isso é muito interessante, porque primeiro a gente tira a conclusão de que homens, né, por conta dessa construção, têm mais chance de ser calvo que mulheres, tá? Porque mulheres só podem ser calvas caso elas sejam homozigotas dominantes, o que quer dizer que o pai vai ter que doar um fator da calvície e a mãe vai ter que doar um fator da calvície. Então, né, olha só que interessante. Façam essa construção visual comigo, tá? Imaginem agora, tá? Tem um casalzinho, o casalzinho tá lá fazendo coisas maravilhosas e aí a moça fica grávida. Se o pai, ele só tem um X, tá? E ele for calvo, quer dizer que... não, mas a gente tá falando que... Tá, se o pai ele for calvo, a gente tem a chance dele doar lá um alelo calvo e o não calvo, né? Se a mãe for calva, ela vai ter ali a chance de doar o alelo, só vai ter a chance de doar alelo calvo. Então ainda a gente tem chance dessa filha não ser calva, tá? Porque ela precisa ser homozigota. Então o pai tem que doar o fator da calvície e a mãe também. Então tem que ser essa construção. Não quer dizer que é certo que vai ser calvo, tá? Aqui só mostrando pra vocês, deixa eu ver. E o bigode em mulher tem alguma relação? Minha avó tinha muito bigode. Não com isso não tem nenhuma relação. Deixa eu ver. E turma lembra que o daltonismo é culpa da mãe, ligado ao cromossomo X. E essa informação foi trabalhada em aula passada. E os vestibulares sempre gostam desse assunto. Só mesmo complemento. É verdade. Pensem bastante nisso. Aqui a gente está falando de alelos que não estão ligados necessariamente ao cromossomo sexual. E sobre a pergunta que eu tinha falado para vocês, sobre pessoas calvas e não calvas, existem muitas pessoas homozigotas que não são calvas, muito mais do que pessoas portadoras de calvície. Então, a gente tem aqui um caso de doença que é recessiva e que não necessariamente aparece em menor quantidade na população. Então, se atentem a isso, tá? Porque não é o caso. Deu para entender? Aqui tem só a foto de como aparece, né? Como vai aparecendo, como é gradativa essa questão da calvície. E uma coisa interessante que a Sara falou, que a família quase toda dela é. Olha só que interessante. Aqui a gente não está falando de alelos sexuais, de alelos ligados a cromossomos sexuais. Então, tu ainda tem chance de não ser calva. Tudo depende do genótipo do seu pai. Porque caso o seu pai doe o fator recessivo, tenha doado o fator recessivo para você, a sua mãe, por exemplo, se ela for calva, né, que tu falou que quase todo mundo é, então acredito que ela seja, obrigatoriamente ela doa um dominante para você, tá? Mas o seu pai pode doar o recessivo. E se tu for heterozigota, tu não vai ser calva. Então, olha só que interessante, por mais que vó, mãe, irmão apareçam, é muito mais relacionado a uma coincidência, porque tudo depende do homem e o genótipo do homem, né, que construiu aquele filho. Calvície vem só por cima, pode começar dos lados também. Aqui tem uma fotinho mostrando para vocês a progressão, né? Essa progressão geralmente, assim, eu não sei se tem algum outro padrão lateral. Geralmente a calvície relacionada à genética, ela tem esse padrão de comportamento, mas eu posso pesquisar depois se existe também algum outro padrão e mostrar para você, tá bem? Felipe, existe uma relação entre a calvície e o resto dos pelos no corpo? Meu pai e eu temos a barba bem cheia, mas o cabelo falta. Sim, geralmente a calvície está associada mais aos pelos da cabeça, assim, né, aos cabelos. Mas também pode ser alguma outra construção genética sua, essa ausência de pelos, que não necessariamente a calvície, tá? Pode ser algum outro fator que prejudica o desenvolvimento dos cabelos. Tem um estudo dizendo que até 30% das mulheres no mundo vão ser atingidas pela calvície. Que massa, me manda esse estudo porque eu nunca tinha visto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu passei. Então, Sara, tá tudo certo, hein? Calma que pode ser que você ainda não fique calvo. Se bem que tem gente que não liga, né? Eu falei tá tudo certo, mas tem gente que nem liga. De nada. Vou passar adiante, tá? Ainda há esperança pra você. Aí, olha só.
Vou contar para vocês agora uns peguinha-ratão, para vocês verem que interessante a gente entre mutações. Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom se atentar ao enunciado, tá? Se atentar ao nome que eles estão dando da herança, mas também se eles te derem outro dado, como aqui a gente tem o nosso heredograma, tudo isso é muito importante, tá? Para a gente responder essas questões. Agora vocês vão entender por quê, tá? Olha só que massa. A calvície hereditária, ele está falando de calvície aqui, tá? A calvície hereditária na espécie humana, característica muito mais comum em homens do que em mulheres, porque né, eles têm aquelas duas opções genéticas e a mulher só uma, manifesta-se com a expressão do gene que condiciona a diminuição generalizada dos fios de cabelo em todo o couro cabeludo no topo da cabeça. A herança da calvície, ó, agora, né, tá falando da herança, a herança da calvície pode aparecer em homens, mas também em mulheres homozigóticas para o gene dominante. O heredograma baixo representa, olha só, ele contou uma história para vocês sobre a calvície, não contou? Beleza. Assim como eu posso chegar em vocês e contar a história de como eu fui na padaria comprar um pão. Seja uma outra história do dia que eu comi cachorro quente e deu dor de barriga. São duas histórias diferentes que não têm relação nenhuma com a outra. Mas eu escolhi contar para vocês. Então sempre desconfiem dos Enems da vida e dos vestibulares, tá? Então olha só. O heredograma abaixo representa uma família com indivíduos afetados e não afetados pelo gene que determina a calvície hereditária. Então, aqui ele está falando que esse heredograma é dessa família, que alguns possuem o gene e alguns outros não. Então, olha só. Com base no texto e no heredograma, assinale a alternativa que apresenta o mais provável padrão de herança apresentado. Aqui, ele falou para vocês que tem um heredograma, tá? Esse heredograma fala que tem pessoas que têm o gene da calvície e outros que não têm o gene da calvície. Só que aqui, olha a pergunta que ele faz. Com base no texto e no heredograma, assinale a alternativa que apresenta o mais provável padrão de herança representado. Então, se você não tivesse o texto, basicamente, eu vou fazer uma analogia para vocês terem mais facilidade para responder. Se vocês não tivessem o texto, qual é o padrão de herança aqui, daquelas que a gente viu, que mais se adequa a esse heredograma? Então, aqui a gente tem as opções ligada ao X recessivo, ao X dominante, autossômico recessivo, ligada ao Y recessivo e autossômico dominante. Lembre-se que os homens têm duas chances, então eles podem ser tanto dominantes quanto recessivos. E cuidado com os pega-ratão da vida. Prof. Tayane, Prof. Marcelo. Alguém quer tentar? Quem quer dar um chute no balde para ver se vai? Lembre dos conceitos básicos. É mesmo, vocês viram o heredograma com o Estevam. Ó, deixa eu explicar para vocês, para a gente chegar na resposta. Se a gente não tivesse essa história, tá? A gente não tivesse essa historinha aqui, a tendência era a gente olhar isso aí e falar, eu acho que é alguma coisa que está restrita ao Y, porque todos os homens estão sendo afetados. Mas acontece que aqui a gente está falando que existe um padrão, tá? Que ele está falando que é da calvície nessa família. E ele está representando aqui porque tá pretinho, como tá falando da calvície, lembra que esse pretinho pintado quer dizer que a pessoa tem essa característica citada. Então, se tá pretinho, quer dizer que essas pessoas têm a característica, tá? Então aí, olha só, aqui a gente tem um homem calvo, casou com uma mulher, teve filhos calvos, casou com uma mulher diferente, teve só filhas não calvas, e aqui o homem calvo, mas a gente está falando de calvície. A herança da calvície, ela é uma herança que é autossômica dominante, ela está relacionada aos cromossomos autossômicos e não ao cromossomo sexual, e é uma herança dominante. Então, o que aconteceu aqui? Tá? É a letra E, e o que aconteceu?
Esse daqui, ele doou, né? Ele podia, a gente não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto, mas ele doou um fator, a mãe doou um fator também, né? E lembra que aqui existem desenvolvimentos, né, diferentes, porque são 3 crianças e é aleatória a distribuição. Então, provavelmente aqui a gente tem o pai como dominante, porque ele só pode ter doado uma característica, né, que era de dominância, e a mãe poderia ser heterozigota e ter os filhos aqui. E aí isso vai sendo passado depois de geração para geração, sendo que casam com pessoas que doam o fator da calvície. Então, aqui, a calvície é sempre um tipo de herança, que é autossômica dominante. E aí, mesmo que a gente tenha um heredograma com padrão que pareça outra coisa, a gente só, na herança da calvície, a gente tem esse padrão, entenderam? Vamos ver. Tony Tornado. Obrigada, professora Tayane. Entenderam? Posso passar? Dali, beleza. Então, vamos lá. Eita, mas que isso? O que aconteceu? Tá. Então, agora a gente vai para mutações cromossômicas, tá? Então, a gente vai entender um pouco sobre as mutações e algumas doenças que podem vir a cair no vestibular relacionadas às mutações cromossômicas, como a síndrome de Down, representada por essa mocinha lindinha aqui. Então, né, só relembrando para vocês que cromossomos são sequências de molécula DNA que elas estão em formato de espiral. Nesses cromossomos a gente tem os genes e, consequentemente, os nucleotídeos, tá? O número de cromossomos vai variar de espécie para espécie, é representada por N. Então, quando tu vê assim, espécie humana é 46N, tô falando que tem 46 cromossomos, tá? Então, N quer dizer isso, tá? E aí, tudo que acontecer que possa vir a alterar algum pedaço do cromossomo ou o número de cromossomos que aquelas espécies têm, a gente chama de mutações cromossômicas. Mutações cromossômicas, a gente vai ter uma aula sobre evolução, mas já vou adiantar a vocês que as mutações cromossômicas são responsáveis pelo aparecimento de novos genes e por aumentar a variabilidade genética de uma população, tá? Então, mutações cromossômicas são bem especiais e por conta das mutações, também das mutações cromossômicas, a gente tem processos evolutivos acontecendo, tá? Então, é bem interessante, as mutações são bem importantes. Inclusive, são mutações que fazem com que apresentemos adaptações diferentes e que elas sejam selecionadas, tá? Então, aqui a gente tem 2 tipos de mutações que podem acontecer. A gente tem as mutações numéricas, e o nome já diz tudo, ou seja, vai alterar o número de cromossomos que aquelas células vão ter, aquela espécie vai ter, ou estruturais, que vão modificar a estrutura desses cromossomos. Tem um cachorro aqui doido, eu acho que é um pincher, porque pincher que é meio louquinho das ideias, né? Então, a gente vai ver as mutações numéricas e a gente vai ver as mutações estruturais. Pensem num cromossomo como um fio de telefone. Se você estica o fio de telefone, tu vai ter como se fosse uma linha ali, né? Vai ficar retinho ali. É como se todos os genes estivessem ali, tá? E aí depois quando a gente solta, ele fica todo enoveladinho, né? Os cromossomos são assim, mas em vez de a gente ter um cromossomo só com todos os genes, a gente tem vários. E aí os genes são distribuídos em vários cromossominhos. É como se a gente pegasse fio de telefone, esticasse e cortasse vários pedacinhos, tá? Aí a gente. Ou, melhor, um cabelo cacheado, olha só, um cabelo lindo cacheado. Tu pega um cabelinho cacheado e puxa ele assim, aí ele vai ficar bem retinho. Aí tu solta e ele vai voltar aos cachinhos. É mais ou menos o que acontece com os cromossomos, tá? Então daí a gente vai cortando eles em pedacinhos e aí vai distribuindo esses genes entre os cromossomos, tá? E deixa eu ver o que o prof. Marcelo falou, mutações cromossômicas também são bastante vistos em melhoramento genético, na verdade, como a professora Joyce falou, sim, porque elas geram, né, adaptações diferentes e por isso é bem importante para esse aspecto. Antes de mais nada, uma coisa que eu quero contar para vocês é que existe uma fotomicrografia, ou seja, como se fosse uma fotinho, né? Como se você fosse no microscópio eletrônico, tirasse uma fotinho do que tu está vendo. Então, para a gente visualizar esses padrões genéticos, a gente precisa de um aumento muito maior do que uma simples lupa. E aí, o que acontece? Um cariótipo, ele é como se fosse uma foto tirada, onde a gente pega os cromossomos e aí a gente separa eles por afinidade, regiões homólogas. Então, por exemplo, a gente sabe que é o par 1 de cromossomo, porque eles são muito parecidinhos, com mais ou menos o mesmo tamanho, com as mesmas regiões. E aí a gente faz essa fotomicrografia da pessoa, né, mostrando todos os cromossomos que ela tem. Para que se faz um cariótipo? Para se descrever a espécie, se entender as questões genéticas de espécies, ou para avaliar, por exemplo, doenças e coisas assim. Então, isso é um cariótipo. Vou mostrar para vocês no próximo slide, para vocês entenderem, tá?
Olha que coisa mais linda, este é o nosso cariótipo. Então, aqui todos os nossos cromossomos estão, né, representados. Mas veja bem, eu falei, né, na aula passada que a gente tinha 46 cromossomos, sendo 21 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, né, que é o que a gente tem aqui. Então, aqui temos os nossos cromossomos todos organizados, os pares, e lembrem que esses pares são importantes porque existem regiões homólogas, né, então regiões genéticas que vão dizer mais ou menos a característica, né, sobre a mesma característica. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Aqui é um cariótipo humano, tá? O que vocês enxergam aí? Vocês acham que é o sexo biológico masculino ou feminino? E por que vocês acham isso? Olhem para o cariótipo. Agora vocês são. Como fala quem faz análises clínicas? Esqueci, me fugiu a palavra. Mas vocês vão fazer uma análise clínica aqui desse cariótipo, tá? Estamos falando de uma pessoa do sexo, e o cariótipo humano aqui, uma pessoa do sexo biológico masculino ou feminino? Vamos ver. Masculino, sim, porque e nos dias de hoje temos bastante estudos com cariótipos para identificação de espécies, realmente. Principalmente para ver a diferença entre alguma espécie e outra que é considerada a mesma. Enquanto a Sarinha vai digitando, mas está certo, é masculino e é porque é XY, exatamente. Aqui a gente tem um cromossomo X e um Y. Olha só a diferença de tamanho, né? Porque a gente tem a perca de um pedaço do cromossomo, né? No cromossomo Y. Então tá certíssima. E agora a gente vai ver um pouco sobre as mutações numéricas. Agora a gente vai ver as mutações que alteram o número de cromossomos. Dentro das mutações que vão alterar o número de cromossomos, a gente tem duas coisas. A gente tem dois tipos. A gente tem aquelas que são as aneuploidias, se puderem anotar. Aneuploidia quer dizer que vai mudar o número, ou que vai aumentar ou diminuir, mas o número de cromossomos, tá? De cromossomos. E aí depois a gente vai ter a euploidia, que seria o aumento de lotes de cromossomos, tá? E isso é o que vai fazer os que são genomas, tá? Isso é o que vai fazer algumas espécies serem 3N, 4N. O que a gente fala N? Quer dizer que a gente tem um par. Ou seja, no cromossomo 1, a gente tem dois cromossomos, né? Dois bracinhos de cromossomo. Então, às vezes, o que acontece nas euploidias é uma espécie apresentar três cromossomos, tá? Que é o que a gente vai ver. Então, a gente tem dois tipos. Aumentou ou diminuiu o número de cromossomos, mas os lotes vão continuar os mesmos, o mesmo padrão, ou vai aumentar a quantidade de genomas, tá? Então, aqui a gente vai começar com aneuploidias, para vocês entenderem melhor. E aí, aqui a gente vai ter a síndrome de Down, a de Turner, que a gente vai ver, a Klinefelter, a gente vai ver aqui na frente também. E a primeira a gente começa com síndrome de Down. Eu procurei trazer para vocês sempre um cariótipo para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, inclusive, para saber se essa criança é portadora da síndrome de Down, se faz um cariótipo às vezes quando a distinção morfológica é difícil, né? Mas então aqui a gente tem um caso. E além do cariótipo, eu trouxe para vocês como é representado os genes, porque isso pode vir a cair no vestibular. Então, na aneuploidia, olha só que interessante, a gente tem um aumento ou diminuição no número de cromossomos. Então, na síndrome de Down, o que acontece? Por erro, tá? Lembra que nas aulas que vocês tiveram de divisão celular, por algum erro na distribuição de cromossomos, então o cromossomo ele vai a mais para a célula, é o cromossomo 21 da síndrome de Down no caso. Então, aqui a gente chama eram para ter dois cromossomos, certo? Mas tem três. A gente chama isso de trissomia. São três, né? Então tem um cromossomo a mais ele sendo somado. Então a síndrome de Down, os portadores da síndrome de Down possuem um cromossomo a mais no lote 20, no locus 21 ali, tá? Então aqui a gente tem a trissomia do cromossomo 21. Esses portadores de síndrome de Down, né, por eles terem um excesso de material genético, porque tem um cromossomo a mais, eles possuem algumas características que são típicas, como, por exemplo, os olhos oblíquos, a orelha pequena, o rosto arredondado, hipotonia, que é desenvolvimento falho das células e dos tecidos, mãos menores, estatura baixa, comportamento intelectual e aprendizagem mais lenta. Eles são, deixa eu ver, só uma dúvida, a neoplegia e a euplegia podem ser considerados anomalias nos cromossomos? Sim, são mutações ou anomalias, né, no caso,
a euploidia e a neoploidia numéricas e estruturais são outras que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Todas essas podem ser consideradas como mutações numéricas. Então, né, basicamente, pessoas portadoras da síndrome de Down possuem esse fenótipo. Ah, tá. O gene. Geralmente, como é que aparece? Temos 46 cromossomos, né, normalmente. Então, era para ter aparecido no nosso gene, que no caso a gente pode ver, como a Sarah mesmo disse, né, tinha um cariótipo masculino, aqui é a mesma coisa, porque tem um X e um Y. Só que olha só, então era para ser assim, se ele não fosse portador de síndrome de Down. 46N, XY. Mas, olha só, tá 47N, porque tem 47 cromossomos, um a mais, XY mais 21. Quer dizer que tem um cromossomo a mais, e ele é do sexo biológico masculino, e esse cromossomo que tá a mais é o cromossomo 21, tá? É assim que aparece o gene. O genótipo, desculpa. Aí a gente tem a síndrome de Turner, tá? Que o que acontece? A gente tem mulheres, né? Tem pessoas do sexo biológico feminino, só que elas não possuem um par de cromossomo X. Então tem um cromossomo X e o outro ou é ausente ou ele é parcialmente ausente. Falta um pedacinho, tá? Mas ainda assim ela é classificada como de sexo biológico feminino porque não tem, né, o cromossomo Y, então todo o desenvolvimento é baseado nesse único cromossomo que ela tem e no outro que é deficiente ou parcialmente ausente, ou ausente completamente, né? Então, a síndrome de Turner, o que acontece? Ela causa uma variedade de problemas de desenvolvimento. Então, a gente tem pessoas com baixa estatura, incapacidade ou puberdade tardia, infertilidade, malformações cardíacas, nos músculos cardíacos principalmente, dificuldade de aprendizagem, problemas de adaptação pessoal. Aqui a gente tem algumas outras características para vocês verem por curiosidade, como pescoço alado também. Então, a síndrome de Turner, ela é facilmente relacionada ao pescoço alado também. Então, essa criança ela vai ter infertilidade, dificuldade na puberdade, né? Principalmente porque faltam alguns genes que eram para estar naquele cromossomo que está ausente. Entenderam? Então, aqui a gente tem, né, 46 cromossomos, tá? Então, seria 46N, porque aqui não alterou o número de cromossomos autossômicos. A gente poderia ser 46N, na verdade, né? Aqui, na verdade, porque lembra que pode ser ou ausente ou parcialmente ausente, né? Aqui ele tá ausente, né? Não tem cromossomo. Então, na verdade, seria 45N, né? E aí seria só X. Era assim que seria representado. 45NX, porque não é uma pessoa do sexo biológico feminino XX, tá? Passar adiante. Aqui a gente tem a Edwards, que também é uma mutação, uma neoploidia. Lembra que a gente está falando só agora de número de cromossomos, a neoploidia, então mutação numérica. A síndrome de Edwards, o que acontece? É uma trissomia do cromossomo 18, parecido com a síndrome de Down, que era uma trissomia do cromossomo 21, mas aqui é no cromossomo 18, tá? Então, alguns dos sintomas são retardamento físico, o choro deles é muito baixinho, muito fraco, hipoplasia da musculatura esquelética, que é essa falta de desenvolvimento na musculatura esquelética e do tecido adiposo, a gordura, a camada de gordura protetora, redução de resposta a estímulos sonoros, então aos poucos ele vai ficando vai sendo mais difícil ter estímulos sonoros com o portador, retardo mental, face triangular, que é uma das características morfológicas mais comuns, pescoço curto. O que acontece aqui, a gente tem, né, um cariótipo de uma pessoa do sexo biológico feminino, só que olha só, aqui a gente tem 47 cromossomos, porque é uma trissomia, então sempre uma trissomia ou alguma outra coisa que vai adicionar um cromossomo a mais vai ser 47 e não 46, do sexo biológico feminino, e o aumento foi no cromossomo 18, tá? Basicamente a mesma coisa que acontece. Aqui a Klinefelter, ela é um pouquinho diferente, porque o que acontece? Aqui a gente aumentou também um cromossomo a mais e é um cromossomo X a mais. Então, o homem, uma pessoa do sexo biológico masculino, vai ter um cromossomo X a mais que ele não deveria ter. Mas, como ele também tem um cromossomo Y, então ainda assim é considerado uma pessoa do sexo biológico masculino, né? Porque ele possui aquelas regiões de desenvolvimento do testículo, por exemplo. Então, a doença é muito comum na espécie humana, tá? Muito comum, porque ela ocorre de 1 a cada 500 meninos nascidos, né? Interessante, eu não sabia disso, eu não sabia que era tão comum, tá? Então, os principais sintomas associados ao Klinefelter é tamanho reduzido dos testículos, braços mais longos. Por que tamanho reduzido do testículo? Porque alguns genes são até silenciados, né? Porque tu tem 2 genes que caracterizariam o sexo biológico feminino
E aí tu tem também a presença de um gene que caracterizaria o sexo biológico masculino. Então o desenvolvimento ele acaba sendo meio confuso, né? Desculpa. Os principais sintomas, então, tamanho dos testículos, braços mais longos que o normal, ginecomastia, seios dos homens, né? Inclusive existe cirurgia, alguns meninos fazem a cirurgia para remoção, retardo mental, infertilidade, hipogonadismo puberal, que seria a produção de hormônios de forma mais lenta, estatura elevada, pessoas são bem altinhas, escassez de barba, distribuição feminina de pelos pubianos, e problemas sociais de aprendizagem. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto da distribuição de feminino de pelos pubianos, aqui os braços mais alongados, e ambos, né, possuem essa ginecomastia, tá? Então, representado aqui, 47N, tá faltando N, mas tudo certo, e é XXY. Então, aí você não precisa colocar lá, é mais cromossomo 21, mais cromossomo 20, porque aqui aumentou o X, então tá representado bonitinho, tá? Quando a gente fala de euploidia é diferente, porque na euploidia, por exemplo, a gente vai ter um aumento de um lote. Então, ao invés de a gente ter aquele parzinho que tinha 2 cromossomos por vez, tu vai ter mais. Então, tu vai, em vez de você ter as células 2N, 2 cromossomos, né, por logo, tu vai ter 3. Então, aqui a gente tem um exemplo de triploidia, tá? Que existem 3 genomas diferentes. Então, isso também acontecendo por um erro na distribuição, tá? Isso acontece, geralmente, levam aos casos de aborto espontâneo frequentemente, tá? E quando não, eles vão causar um retardo severo no crescimento ali, no desenvolvimento do feto, vai ter letalidade precoce também daquele feto, né? Então, caso nasçam, eles consigam nascer, eles vão nascer com malformações severas e geralmente é raro, né? Principalmente porque as mortes acontecem antes, tá? No tempo do desenvolvimento. E aí o que acontece? É causado aqui nesse caso por dispermia, que são 2 espermatozoides que vão ali fecundar o óvulo, tá? Então aí acontece de às vezes 2 espermatozoides fecundarem, doarem as suas informações genéticas, e aí o óvulo doar dele também, e aí tu vai ter 3 genomas diferentes. Isso pode provocar muitos erros no desenvolvimento. Entenderam? Aqui tem só uma fotinho para mostrar para vocês. E aqui a gente vai ter uma pessoa 3N, né? Já aqui, para finalizar para vocês, eu não imaginava que a gente ia conseguir finalizar, mas se tiver muito rápido também, qualquer coisa vocês me parem. Olha só que interessante. Nas mutações estruturais, a gente não altera número, a gente altera a estrutura. Enquanto aqui os exercícios perguntariam para vocês questões relacionadas ao número de cromossomos, então ele vai dar para vocês um genótipo, ou ele vai dar para vocês um cariótipo, que é essa fotomicrografia. Aqui ele só vai te perguntar o que acontece. O que é cada uma das estruturas? Então, uma mutação estrutural, o que acontece? Fragmentos de cromossomos, ou eles seguidos de perda de pedaços, ou inversão de pedaços, coisas que estão relacionadas à estrutura do cromossomo, vão influenciar o processo. Daí a gente tem 4 grandes tipos. A gente tem a deleção, como nessa foto, onde tu tem um cromossomo e aí uma parte desse cromossomo ela é deletada na hora do desenvolvimento, né, na hora da divisão das células, e aí aquele cromossomo vai ir para a célula faltando um pedacinho. Ou tu tem a inversão, onde tu tem regiões, lembra que essas regiões são importantes porque são regiões homólogas, né? Então os cromossomos se agrupam, um do lado do pai e um da mãe, de acordo com as suas regiões homólogas. E quando tu tem a inversão, ocorre a inversão de um pedaço. Isso pode prejudicar muito na hora que você estiver fazendo o pareamento dos cromossomos. Enfim, aqui tu tem a duplicação. A duplicação acontece quando uma região ela é duplicada, que também vai fazer uma dificuldade em relação a aparelhamento cromossômico. E aqui tu tem a translocação. A translocação é quando tu tinha um pedaço em um cromossomo e ela foi para outro. E aí tu tinha, tipo, tu troca um cromossomo com o outro. Então, na hora do pareamento dos cromossomos, tu tem uma região em um e uma região em outro e tu troca. E aí um vai para um cromossomo e um vai para o outro, tá? Então, isso pode causar muitas recombinações genéticas, por exemplo, tá? Essas mutações. Então, por isso elas são tão importantes, as mutações estruturais. Por conta dessas questões de você gerar variabilidade genética, porque você vai causar ali, vai causar processos diferentes no pareamento dos cromossomos, tá? E aí isso vai fazer com que alguns genes se recombinem e formem-se, por exemplo, genes novos, ou a perca de genes, tá? Então, isso pode prejudicar o desenvolvimento de algumas características fenotípicas, ou não só fenotípicas, né? Mas fenotípicas quando a gente não fala só de morfologia, mas enfim, de questões fisiológicas também, tá?
Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona para a gente acabar a aula, como é que funcionaria, então, esses tipos de questão e como cairia, tá? As aulas vão ficar disponíveis. Se vocês quiserem monitoria ou quiserem conversar comigo sobre o assunto, estou disponível, vocês sabem disso, tá? Então, estarei aqui. Vou resolver um exercício com vocês do Enem. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, que é 46 cromossomos. Aqui ele dá um exemplo de uma pessoa do sexo biológico feminino, poderia ser outra coisa, ou 46XY, ali ele corrigiu. Ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, que seria então no caso 46XY, com alterações morfológicas e comportamento cognitivo diferente do normal, verificou que ela apresentava uma fórmula cariotípica 47XY mais 18. Então, ela tem 47 cromossomos, um a mais que o normal, sexo biológico masculino, e o cromossomo que tem um a mais que o normal é no loco 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural, do tipo deleção. Então, esse cariótipo demonstrou que um pedaço foi deletado? Não, ele não falou de nenhum pedaço, ele falou do número. Então, a gente já sabe que não é estrutural. Numérica, do tipo euploidia. Bom, se ele falou que é um ser humano e é 47 cromossomos, então a gente tem apenas um cromossomo a mais. Então, não é euploidia, porque euploidia é um lote inteiro. Numérica, do tipo poliploidia, não, porque também ele não está falando que são vários outros cromossomos que foram adicionados, apenas um. Estrutural, do tipo duplicação, não é estrutural, a gente já sabe que alterou o número de um cromossomo, porque deveriam ser 46. Então, é numérica, do tipo aneuploidia, um cromossomo foi adicionado. Aqui ele está falando da síndrome de Edwards, mas percebem que ele não falou, ele não pediu para vocês o nome da doença, né? Isso é bem interessante. Geralmente é bem difícil os vestibulares pedirem o nome da doença mesmo, assim, porque isso é meio decoreba, assim, não que, né, eles pensem nisso, mas vocês entenderam. Vamos para o segundo exemplo, e aí depois, se a gente não conseguir terminar, existem mais dois para vocês fazerem em casa e aí vocês me mandam, tá? Se vocês puderem. Quanto às mutações cromossômicas, leia as afirmações abaixo. As mutações. Bom, primeiro vamos ver o que tem anunciado. Uma dica que eu dou. Quando tem questão assim, vê a pergunta. A pergunta passada eu não vi, mas agora a gente vai ver. Ele está perguntando quais estão corretas. Então já vamos classificar junto. As mutações numéricas podem ser classificadas em dois tipos: euploidias e aneuploidias, correto. A poliploidia, eu acho que ele iria estar relacionado a uma euploidia, né? Aquele nome ali, uma euploidia, porque são vários, todos, na verdade, os cromossomos. Euploidia é quando ocorre perca ou acréscimo de um ou alguns cromossomos. Está errado, esse é aneuploidia. Então, essa a gente já sabe que está errado, mas a 1 está correta. 3. Euploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de genomas, certo? E aneuploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de um ou alguns cromossomos, certo também. Então a 3 está certa. E a síndrome de Down e a síndrome de Turner são alguns exemplos de aneuploidia, alteração no número de cromossomos, correto também. Então a gente tem como correto a 1, a 3 e a 4, que nos dá a D, tá? Mas depois a gente resolve isso juntos. Vamos lá. Agora, as duas últimas, tá? E acabou, genética, que tristeza. Vamos lá. A síndrome de Down é um caso de alteração cromossômica bastante conhecido, realmente. Essa alteração é causada pelo aumento de um cromossomo 21. Assim, trata-se de... Então, se eu tenho um cromossomo a mais, deveria ter dois, e agora eu tenho três. Como que é o nome mesmo? Vocês lembram? Vocês sabem me dizer? Só para ver se vocês estão na... Trissomia. Beleza, isso aí, trissomia. Agora vamos para o último. Ah, tá. A trissomia tá no C, letra C. Tinha esquecido disso. E a última agora, para a gente finalizar essa matéria linda e maravilhosa. Sabemos que as aberrações cromossômicas podem ser numéricas ou estruturais. Beleza. Marque a alternativa que indica corretamente processos que levam a alterações estruturais. A euploidia, aneuploidia e duplicação. Então vamos ver. Na verdade, eu li aqui errado, peraí. Marque a alternativa que indica corretamente os processos que levam a alterações estruturais. Ele quer o nome das alterações estruturais. Qual que vocês acham que é? Não vou ler junto essa para ver se vocês fazem essa. Vocês acham que é A, B, C, D ou E?
Eu vou ir tirando com vocês. A tem a euploidia, aneuploidia e duplicação. Euploidia, aneuploidia são o quê mesmo? Os nomezinhos feios? São alterações em número ou estrutura? Não me deixem sozinho. Tá, eu vou falar, já que vocês não falam comigo, eu vou falar. É alteração de número, então tá errado. B. Duplicação, transcrição e tradução. Aqui, transcrição e tradução, a gente está falando de outro processo, que não tem nada relacionado às alterações cromossômicas, tá? Isso a gente está falando ali, não sei se, não lembro se vocês já viram, o professor Daniel, acredito que sim, né? Do DNA e RNA, tá? Então, não. Somente duplicação tá certo. C. Deleção, translocação e transcrição. Mesma coisa, a gente tem transcrições ali, tá? Que não é o caso. D. Deleção, inversão e translocação. Correto, são 3 nomes de alterações estruturais. Só faltou ele falar duplicação, mas ele só omitiu, então ele não tá mentindo, né? Ele só omitiu ali, não quer dizer que tá errado. E inversão, deleção e transcrição. Transcrição também não é um processo de mutações cromossômicas. Então é isso. Então aí a gente fica com a letra D. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se tiver sido muito rápido. Era para ver se eu conseguia também, para a gente poder seguir e falar um pouco de fisiologia. Mas eu estou aqui como monitor, então caso vocês queiram me perguntar e fazer aqueles exercícios que ficaram, a aula vai ficar disponível essa semana já para vocês, tá? Ali no Drive. Então é isso, tenham uma boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem conversado comigo. É bom quando vocês participam, porque eu não me sinto sozinha. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma e apareço por aí, tá? Então qualquer coisa vocês podem me chamar. E é isso. Muito obrigada, boa noite. Aproveitem essa sexta. Se puderem ficar em casa, fiquem, se cuidem. E vamos juntos até o final, né? Que vamos conseguir vencer tudo isso que estamos passando, tá? Então aproveitem o intervalo e logo mais tem mais aula. Beijinho para vocês. E é isso. De nada, Galo Cego. De nada, Sara. De nada. Beijinhos. Tchau, tchau.